Fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve ficar adormecida, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Deve velar atentamente pelo desenvolvimento de suas filhas, das suas próprias filhas. A esperança e a caridade são resultantes da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que dá esperança de se ver cumprir as promessas do Senhor? Pois, se não tendes fé, o que esperais? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, que amor tereis? E que amor será esse? A fé, inspiração divina, desperta todos os nobres sentimentos que conduzem o homem para o bem e é a base da sua renovação. É preciso que esta base seja forte e durável, pois, se a menor dúvida vier abalá-la, que será do edifício que construístes sobre ela? Construir, portanto, esse edifício sobre sólidas fundações. Que vossa fé seja mais forte que as fórmulas enganosas e as zombarias dos incrédulos. Pois a fé que não encara a zombaria dos homens não é a verdadeira fé. A fé sincera é atraente, é contagiante, comunica-se àqueles que não a têm ou até mesmo não fariam questão de tê-la. Encontra palavras convenientes que chegam até a alma, enquanto a fé aparente usa palavras sonoras que apenas produzem o frio e a indiferença. Pregai pelo exemplo de vossa fé para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo de vossas obras para que vejam o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, para que vejam a confiança que fortifica e até mesmo estimula a enfrentar todas as contrariedades da vida. Fé, mãe da esperança e da caridade. Fé, palavra pequena, não? E ao mesmo tempo ela é mãe da esperança, não é? E caridade. Você vê como é forte essa palavra fé? Nós temos fé. Você tem fé? Já perguntou para você se você tem fé? Você tem fé? Você tem fé? Já se fez essa pergunta? Com certeza todos nós temos fé. Essa fé está dentro de nós. Muitas vezes ela está adormecida, mas ela está lá, dentro de cada um de nós. E quando nós começamos a despertar essa fé que se encontra dentro de nós, nós alcançamos o quê? A esperança, a bendita esperança, coisa mais linda. Quando você tem esperança, é sinal que você já tem um pouco de fé. Esperança, o que é esperança? A esperança, às vezes, de ter um namorado, a esperança de ter uma casa, por que não? De um carro, de um bom emprego, né? De uma boa saúde, esperança de subir na vida. Não é isso? Então, quando a gente tem um pouquinho dessa fé e já conseguimos chegar à esperança, e tendo essa esperança, só que existe mais um propósito, porque é uma trindade, não é isso? Fé, a esperança, certo? E a caridade. O que é a caridade? É a ação, é a caridade para si mesmo e para os outros. Então, quando você começa a fazer a caridade para você mesmo, certo? Baseado na tua esperança e na tua fé, cara, todos os caminhos começam a se abrir, tá? Só que tem um detalhe aí. A esperança, ela é futuro, ela não está aqui no presente e no agora, porque muitas vezes nós queremos as coisas imediato, na hora. Queremos a cura, queremos isso, queremos aquilo. Cara, e não é assim que funciona. Tudo tem o quê? O seu tempo, o seu amadurecimento. Então, mas a gente não pode perder jamais essa esperança, porque a esperança é a base de tudo. Não sei, Jesus, em várias passagens do Evangelho,
Nós pegamos o caso daquela senhora hemorrágica, né, que ela tinha o problema, Jesus está na multidão, caminhando com os discípulos, e alguém a toca. E ele fala, quem me tocou? Aí ele olha e ele fala para a mulher olha para ele e fala para ele, eu tinha certeza, se eu tocasse suas vestes, eu me curaria. Quer dizer, ela tinha certeza. Você vê, a esperança, além da esperança, ela foi ao encontro, ela teve a movimentação para poder ir até ele. Então, temos que nos movimentar também a sequência para tudo que queremos. Se queremos um bom emprego, não temos que nos movimentar, não temos que ter esperança, acreditar que vamos conseguir e não vamos correr atrás, não vamos nos especializar em várias áreas para poder atingir aquele objetivo. Quando a gente planta as sementes e a gente rega elas, com toda certeza os resultados vêm, e vêm porque a gente tem essa fé. E a fé é tudo, é a base de tudo. Quando Jesus atenta aos seus discípulos, quando ele estava no mar, na canoa, no barco, e as ondas violentas, e os discípulos desesperados, e Jesus não está lá sentado, tranquilo, dormindo, né? Ele estava dormindo na passagem, que eu me recordo agora, ele estava dormindo sossegado, e mestre, nós vamos morrer todos, vamos sucumbir, calma, vocês não têm fé? A fé realmente é a base de tudo. Então nós temos que trabalhar essa sementinha que está implantada dentro de nós, para que a gente possa correr atrás. Mas é aquilo, nem tudo vem no momento e na hora que nós queremos. Tudo tem o seu tempo, mas não podemos nunca desanimar, jamais. Porque a partir do momento que a gente começa a pensar, que a gente se entrega, aí as coisas não acontecem mesmo, e ficam mais morosas. Hoje, vocês não estamos todos aqui, isso aqui é um ato de fé, de esperança. Quando você vai tomar o teu passe e você não acredita que você vai sair bem, olha aí a fé em movimento, olha a esperança, tudo acontecendo, tudo está girando, tudo é movimento, e a gente tem que estar em movimento. Então, aqui nos fala da fé, a mãe da esperança e a caridade, esse tripé, é uma dependendo da outra. Eu vou até contar um caso aqui, que eu estava pensando e me veio na cabeça agora. Todo mundo aqui conhece a história dos 3 porquinhos, por exemplo. Acho que já ouviram falar, né? Jaleiro, Reveiro, tal, porque fala também da fé sincera, né? Então, normalmente a gente conta, né, para os nossos filhos, tal, e muitas vezes você conta uma vez, conta 2, conta 3, e você vai ver que a criança está lá com os olhos sempre arregalados, né, mesmo sabendo, né, e ele está torcendo, tendo esperança, né, que o lobo mau não pegue os porquinhos. Então, o primeiro porquinho, ele constrói a casa dele, de palha, tá lá, sem muito interesse, tranquilo, sossegado, deixa lá, deixa acontecer, não é? Estou nem aí. O segundo, já um pouquinho mais preocupado, ele constrói a sua casa de madeira. O terceiro, já um pouco mais elevado, um pouco mais, uma fezinha maior, constrói de tijolo. E o lobo não vem na história. Você passa para a criança, e a criança fica torcendo ali na hora que ela vai dormir. Eu tenho um monte de filhos, então é mais ou menos por aí. E ele fica torcendo, mesmo sabendo da história. E em toda história nós sabemos que tem um final feliz, um final tranquilo, né? E o lobo assopra, a casa de palha cai, depois ele vai para o segundo, ele assopra, demora um pouco mais, tal, mas a casa também cai. O terceiro de tijolo, suporta, né? Então, dá aquela tranquilidade. Aí a criança dorme naquela paz, sossegada, tranquila. Agora imagina, vamos trazer agora para cá, vai. A casa, o que seria? Seria o nosso mental, a nossa caixa mental, certo? Então, quando a gente está nem aí para nada, não estamos ligando com nada, deixa tudo acontecer, a vida está maravilhosa, está tudo zen, estou curtindo, o que acontece? Chega uma hora, quer queira, quer não, que a porrada vem, que vem. E quando vem essa porrada, quando vem a cacetada, sabe? Os problemas, aflições, tal, o que acontece? A pessoa, nós, entramos em depressão, inclusive até em depressões profundas, que às vezes nos leva até a desencarnar, não é o que acontece muitas vezes. O segundo, que já, né,
casa mental já um pouquinho melhor, o que acontece? Ele já tem uma noçãozinha, tal, não colocou tanto, coloca em prática, tal, mas ele tem aquela pegada um pouquinho, tal. Então os problemas vêm, as aflições vêm, ele debate, tal, mas também acaba cedendo, também acaba caindo, mas já um pouquinho melhor. O terceiro já tem esse conhecimento, ele já vê com mais profundidade, então ele fez a sua base mental, mais fortalecida, mas mesmo assim, mesmo o terceiro, com todo o conhecimento, o terceiro que vem, dá a palavra, ele fala, ele faz, ele acontece e tal, que ele está preparado, ele tem o evangelho, mesmo o terceiro, às vezes ele esquece também da chaminé, às vezes ele esquece da janelinha que ele deixou aberta, de uma porta, e mesmo assim ele também passa, mas já passa mais tranquilo, com uma sabedoria que ele vai resolver aquilo. Então ele não sofre tanto como os demais. Mas como tudo é evolução, então mesmo aquele lá atrás também vai se evoluir e vai também caminhar lá na frente. Nossa, tem um monte de coisa para falar, mas o tempo é muito pouco, né? Então, mas é isso, gente. Então, a fé é a base de tudo. Se você tem fé, você tem esperança. Se você tem esperança, você atrai a caridade. E assim por diante. Então, você se ajuda os outros, e a vida prossegue, porque tudo vai passar, não importa. Você vai passar, eu vou passar, os problemas vão passar, as alegrias vão passar, e nós estamos aqui para sermos felizes, quer queira, quer não. Então, vamos trabalhar mais esse lado da fé, vamos acreditar mais, mas é aquilo, tá, gente? Não é a hora nem no momento que nós queremos. Tudo tem um tempo para ser elaborado, mas o importante é plantar essa sementinha. Tende, pois, a fé em tudo que ela tem de bom e de belo, em sua pureza e em sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle. Filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas saber por que o amais. Crede suas promessas, mas saber por que nelas credes. Segui nossos conselhos, mas inteirai-vos do fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para atingi-lo. Crede e esperai sem jamais fraquejar. Os milagres são a obra da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Aqui, esse trecho, ele fala muito da questão do sentido da sua fé. A fé racional é aquela fé, porque tem uma razão por trás dela. Não é simplesmente sair acreditando nas coisas que vos dizem. É importante seguir o que Jesus deixa através de João, no capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, é através do estudo. Isso que é importante dentro do Espiritismo. Que ele vem para a gente mostrar, através do conhecimento da ciência moral, o porquê nós devemos acreditar, qual que é o sentido da nossa vida, de tudo que a gente passa, dos percalços que acontecem, das conquistas que nós temos. A fé divina e a fé humana. A fé é o sentimento inato no homem, de sua destinação futura. É a consciência que tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado nele, primeiro estado latente, e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Até o presente, a fé não foi compreendida senão sob aspecto religioso, porque o Cristo a preconizou como alavanca poderosa e porque nem se viu nele senão o chefe de uma religião. Mas o Cristo que realizou milagres verdadeiros mostrou por esses mesmos milagres o que pode o homem quando tem fé, quer dizer, a vontade de querer, e a certeza de que essa vontade pode receber seu cumprimento. Os apóstolos, a seu exemplo, não fizeram milagres? Ora, quem eram esses milagres, senão efeitos naturais, cuja causa era desconhecida dos homens de então, mas que explica em grande parte hoje, o que se compreenderá completamente pelo estudo do Espiritismo e do magnetismo. Novamente, a fé divina e a fé humana.
A fé, a gente nasce com esse sentimento latente dentro de nós. Ela vem, esse germe, Deus nos fez de uma forma com o qual, desde que, como embrião, ela está dentro de nós, desde o nosso nascimento. A gente tem essa inquietude dentro dos nossos corações e não sabemos o motivo. Aí, com a experiência da vida, estudando, procurando conhecimento, a gente vai entendendo esse sentimento que temos dentro de nós. É legal aqui nesse texto também a parte que ele mostra que tudo que Cristo fez, seus apóstolos também fizeram. Mas por que eles fizeram e conseguiram fazer? Porque eles literalmente entenderam o que é a fé. Então, tudo que eles faziam, seguindo os preceitos de Cristo, eles acreditavam cegamente e aquilo se realizava. É a mesma coisa que nós, quando uma conquista, vou estudar para uma prova. Você tem a certeza que você vai passar se você estudar. Se você estudar, você sabe que não vai adiantar nada. A vida, ela funciona da mesma forma. A gente tem que se preparar. Hoje de manhã, eu pelo menos levanto, o que me faz trazer para cá? É a esperança de eu ser melhor. Aqui para mim é uma escola. Aqui eu vejo que é o local onde muitos sentimentos que eu não consigo expor ao meu próximo fora desse círculo, aqui eu consigo. E esse germe, esse sentimento latente, ele vai crescendo dentro do meu coração, e com isso, com o que eu aprendo e aplico aqui dentro, eu vou conseguindo levar para fora daqui, implantar isso no meu dia a dia. E isso é meu melhoramento. É uma fé consciência, uma fé no sentido de por que você está fazendo aquilo. A gente não se alegra quando fazemos algo de bom. Eu acho que não existe sentimento melhor que a caridade, porque isso te marca de uma profundeza que você não entende. Bem diferente de algo que simplesmente você ganha. A gente não dá importância. Agora, quando a gente faz isso pelo próximo, isso vai marcando a nossa alma e isso vai fazendo despertar essa fé que vem literalmente nesse texto aqui explicar para a gente. E hoje a gente vive numa situação muito clara, onde falta fé para a gente. A gente está passando por momentos muito turbulentos, pela situação que está o país, e está o mundo, na verdade, e a gente pode ver, quando a nossa fé esmorece, a gente vai para baixo. Então, novamente, a gente vem para cá, para ouvir uma palavra diferente, para termos ânimos e continuar a nossa caminhada. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplique as suas capacidades em relação às necessidades terrenas ou aos seus anseios celestes e futuros. O homem de muita inteligência, o gênio que persegue a realização de algum grande empreendimento, triunfa se tem fé, pois sente que pode e deve atingir sua meta. E essa certeza lhe dá uma imensa força. O homem de bem que, acreditando no seu futuro celeste, quer preencher sua vida com nobres e belas ações, tira de sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e aí então se realizam os milagres de caridade, de devotamento e de renúncia. Enfim, com a fé não há tendências más que não possam ser vencidas. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé colocada em ação. É pela fé que ele cura e produz fenômenos que antigamente era qualificado como milagres. Eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmo e se quisessem pôr sua vontade a serviço dessa força, seria capazes de realizar o que, até agora, chamamos de prodígios, e que não passam de um desenvolvimento dos dons e capacidades humanas. Aqui eu vou voltar um pouco atrás, que foi falado da fé raciocinada e a fé cega, junto com a fé humana e divina. A fé cega, que muitas vezes tem que tomar muito cuidado, o que foi usado até hoje
quantas barbaridades foram feitas em nome de Deus, em nome de Jesus, quantas e quanta gente morreu. Essa é uma fé cega, porque se acredita naquilo e acha que Deus que quer, foi o que aconteceu. E até hoje a gente vê realmente muitas das coisas sendo usadas em nome de Deus, em nome de Jesus, mas do interesse do homem. Então essa é uma fé cega. A fé raciocinada, que o Espiritismo sempre fala, é aquela que você tem direito a questionar, a perguntar, a estudar, ir atrás. Aí você realmente crê, porque é a coisa certa. Aquela que é imposta, né? Você tende a acreditar. Essa é uma fé cega. E eu sigo sem procurar ver se é certo, se é errado. Então, aí se torna muito perigosa. Isso eu estou falando na fé humana, não é a divina. Crer em Deus, crer em Jesus. Fé humana, que muitas vezes aqui, no mundo inteiro, uma pessoa se levanta, um líder, né? E ele incute uma ideia, e um monte de gente em volta segue aquela ideia, sem questionar nada. Então, isso é uma fé cega. A fé cega é perigosa. Tá? Então, tem que procurar ver, é certa. Isso é uma fé humana dentro, porque por isso que eu falei que eu ia fazer um paralelo da fé humana, né? E a raciocinada com a parte de humana e divina. Na parte de a fé humana, todos nossos irmãos aqui já falaram. Quando eu vou ter um projeto, que eu tenho fé verdadeira que vai dar certo, né? Então aquilo vai se desenvolvendo tranquilo, que eu tenho certeza. E se fazer a mistura, fé humana, com essa certeza, com a divina, elevar o pensamento ao Pai, a Jesus, para dar forças para aquilo acontecer, melhor ainda, muito melhor. Quantas e quantas descobertas foram feitas, que foram perdidas anos e anos de dedicação do homem, né, para o bem da humanidade. Mas não caiu do céu, assim, mão beijada. Foi realmente com muito trabalho e fé, a certeza que aquilo ia dar certo, né? E agora passamos aqui a parte do magnetismo em relação à fé. Isso daí, na parte do magnetismo, eu pego uma parte do nosso irmão Daniel, que é da mulher hemorrágica. A fé dela foi tão grande que quando ela tocou Jesus, ele perguntou: quem me tocou? Aí os apóstolos falaram, ficaram surpresos. Aquele movimento todo, estavam vários tocando Jesus. E eles falaram que tinha saído uma energia dele. Então ele sentiu na hora. Então a fé dela atraiu, né, aquilo lá, essa energia. Então a gente fala que é assim, a gente dentro principalmente sala do passe, quando a pessoa vem aqui, se prepara, tem problemas, vai na sala do passe, o doador, o passista, se tiver essa sintonia, passista, sempre em nome de Jesus, dando essa energia, e quem for receber, acreditar realmente, ter fé, essa sintonia é muito importante para nós, porque se não acontecer isso, né, essa energia que a gente tenta mandar,
ela bate na pessoa, volta, a espiritualidade não perde nada, recolhe e vai usar em outro. Porque a pessoa não está pronta, ela não acredita. Então, não adianta, porque a gente também é assim. A nossa fé que ajuda, né? Isso acontece aqui em cima, lá embaixo, como a nossa irmã falou no início, o tratamento começa lá, desde que colocou o pé na porta para dentro, o tratamento começa. Chegar aqui, elevar o pensamento a Deus, porque essa aqui é uma casa de oração, e realmente orar, e pedir, né? Aí na hora que vai pedir para alguém da família, e depois vai tomar passe, na hora que ela faz a vibração aqui, no início, a oração inicial, eleva teu pensamento, pede para Deus, espiritualidade, que vá até a casa. Porque naquele momento do passe é um momento único de cada um. Único de cada um. Porque não adianta estar pensando em outra pessoa e recebendo o passe. Tem trabalhos especiais para isso, mas é outra coisa. Naquele momento do passe, no momento da marca, é um momento de cada um, só dele. Então o magnetismo funciona assim. É o querer de se doar, é a fé de ambas as partes. Aí sim, realmente funciona. Pode perguntar aqui, vimos coisas maravilhosas acontecerem, mas a gente fica assim, qual é o nosso papel? Não, é a fé de ambas as partes. E é aquele lá em cima que faz tudo. Tá? E finalizando, na parte lá embaixo, se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si, né? Então tem aqui, em João 10, 34, Jesus disse, vós sois deuses. Então olha só, Jesus não mente. Basta o quê? Basta nós termos fé. E em João 14, 12, ele complementa, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que faço e as fará maiores do que estas que ele fez. Olha só, do que ele fez, nós temos capacidade de fazermos maiores. Então, meus irmãos, tenhamos essa fé, é o que importa. A fé é isso daí, é o crer realmente. Mais um evangelho realizado na nossa casa. Como foi dito no início, às vezes a gente faz o evangelho, o importante é a gente fazer de coração. A gente coloca uma sistemática, né, de a gente colocarmos um dia certo e um horário certo. Isso é muito importante, porque é o compromisso que a gente firma com a espiritualidade, que naquele dia, naquele horário, nós vamos estar nos reunindo com a espiritualidade, que vai estar junto da gente, realizando o evangelho em nosso lar. Tá? E a gente começa geralmente com uma prece, a gente faz a leitura do evangelho, a gente procura, se nós tivermos em mais pessoas em nossos lares, colocarmos, olha, o ponto de vista, o que entendemos sobre aquele capítulo, sobre aquele ensinamento, que é o que a gente procura fazer aqui na casa. Ao terminarmos, a gente faz uma prece de agradecimento e finaliza o evangelho colocando a água que foi fluidificada durante todo o nosso evangelho. A gente toma um golinho, aqueles que ainda têm filtro, coloca aquela água para dar continuidade até o próximo encontro do evangelho no lar. Então a gente vai finalizar agradecendo a espiritualidade por mais essa oportunidade, pelas lições que nos foram trazidas nesta manhã, que possamos, cada um de nós, que aqui estivemos neste encontro, que possamos refletir
sobre os ensinamentos que nos foram trazidos, que possamos realmente fazer com que a nossa fé interior floresça. Nós temos ela dentro de nós, como costumo dizer, que a gente regue a nossa sementinha diariamente. Então, cada dia que a gente vem, que ouve uma palestra, ouve um evangelho, são ensinamentos para a gente colocar no nosso dia a dia. Então, a gente encontra aí, às vezes, algumas barreiras, mas nós próprios, com a nossa fé, com os ensinamentos que a gente vai angariando, a gente tem possibilidade de transpor todas essas barreiras. Então, agradecemos a espiritualidade por mais essa oportunidade, por mais este evangelho que foi realizado aqui em nosso lar. Que possamos, cada um de nós, arrumarmos as nossas casas, que possamos manter esta sintonia, esta energia que aqui foi angariada durante todo este evangelho, que possamos dia a dia renovar a nossa fé, renovar o nosso espírito, fazendo com que os ensinamentos que aqui são trazidos possam ser incutidos dia a dia em nossos lares, em nossos locais de trabalho, e que possamos manter essa sintonia dia a dia. Que assim seja, graças a Deus.